Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Negros. Nós iremos falar no seu ouvidinho. Se apresente, homem negro. Oi, eu sou o João e eu sou negro. E eu, a voz de veludo que falou que vai falar no seu ouvidinho, sou o Torugo. E eu também sou negro. Bora? Bora. E para começar o programa, vamos contar essa história da nossa ouvinte que enviou uma carta para o nosso endereço virtual. Carta, porque nós somos old fashion. E essa história começa sem título, mas é isso. Uma história de quando eu e praticamente toda a minha família bancamos meu cunhado e depois descobrimos que ele era um pilantra e estava dando golpes por aí, em projetos sociais. É uma história clássica de cunhado, né? Cunhado é Sim, feito véi. pra pedir dinheiro emprestado e dar golpe, enganar. Muito bom. Véi, sejam cunhados. Recomendo. Acho que é importante falar que, agora aqui nas aspas da nossa ouvinte. Ou nosso ouvinte. Fica um mistério. Aí. Vai, pode ir, tá de boa. Acho que é importante falar das pessoas envolvidas nessa história, que são minha irmã Eduarda, 22 anos, e meu cunhado, Gabriel, 24 anos. Importante dizer também que eu e minha irmã não crescemos juntas, somos filhas de pais diferentes. Eu morei com meu pai e ela com a família do pai dela. Só nos encontrávamos em alguns finais de semana, mas nós sempre nos demos bem, acho que é justamente por não termos sido criadas juntas. Em 2019, eu saí de casa para morar com uma amiga, mas em julho de 2020, meu avô morreu e eu decidi morar com minha avózinha, coitada. Passou um tempo, minha avó já estava melhor e comecei a olhar alguns lugares para alugar e morar sozinha novamente. Crianças, nunca saiam da casa dos seus pais. Vou abrir um parêntese aqui. Agora precisamos falar sobre o Gabriel e sobre o namoro dele com a Eduarda. Não tem como muito florear muito. Ele enrolou minha irmã por 2 anos, até que minha mãe se meteu no meio e a coisa andou. Como foi isso? Os dois se conheceram ainda na escola. Não namore na escola. Jamais. Nem, fundamental. Ensino médio até vai, namoro curto. Nada que vai durar pro resto da vida, não. Não leve nada da escola pro resto da vida. Minha irmã participava do coral de escola e ele também, além de estudar lá. Era ajudante e professor de música. Os dois começaram a ficar, mas foi isso, por 2 anos. Mas assim, ele dormia na casa da minha mãe todo dia, não exagero, ele morava lá. Esse cara é vagabundo. Correta atitude. Um gigolô de respeito. É importante salientar isso. Minha mãe perguntava sempre em que pé estava e meu irmão falava assim, estamos ficando. Enquanto tomava no cu, morrendo de ciúmes. Fazer o quê? Ai... Fiel a ficante. Enfim, depois da intervenção da minha mãe, aí que ele mudou de vez pra casa dela, mas disse que minha irmã que lhe ajudava nas contas e minha mãe não reclamava. Importante falar também que ele fez um curso, não chegou a ser uma graduação. Foi tipo um técnico. Existe técnico em piano, galera. Se inscrevam. Técnico em piano? Pô, faz o quê? Afinar o piano? A construir um piano? A tocar o piano? Pô, eu construiria um piano, mano. Velho, eu teria um piano na minha casa. Porra, tá ligado aquele episódio de Atlanta? Aquele episódio é muito nosso, velho. Pô, se ele tivesse um técnico em piano... Tudo seria diferente. Eu também acho. Qual que é o nome do cara que conserta piano? Informação, galera. Descubram isso e Mandem respondam no a nosso gente. e-mail. Manda no nosso e-mail aí o nome do cara que conserta piano. Porque luthier é o cara que conserta guitarra e vários instrumentos de corda, né? Que informação. Ou será que luthier também conserta um piano? Porque o piano, fato, é um É um instrumento de corda. corda. Há de se detalhar. Seguimos. Bem, estava olhando o lugar pra morar e conversando com minha irmã, ela disse que também queria sair da casa da minha mãe, porque as duas não davam bem. Ela perguntou se eu não queria que dividíssemos o apartamento, eu, ela e Gabriel. Eu achei ótimo, mas gente, para dividir as contas, melhor. Voltando pra história, decidimos alugar o apartamento juntas e ficou decidido que tudo seria dividido por 3. As contas, limpeza, comida, tudo que envolve a casa. Só que a parte da compra sempre fica irresponsável. Não façam isso. Pô, você foi muito inocente. Vai sempre sobrar pra você pra pagar a parte mais cara. Detalhe que no mês de 2020 ele comprou um carro com a minha irmã. Esse povo tem dinheiro. Porra, e tá dividindo apartamento pra quê? Tá comprando Sim, carro, véi. pô. Eu tinha que pagar um Uber por fora, porque ele era vagabundo e nunca me levava.
Então eu fazia toda a compra, pagava as contas, juntava as minhas notinhas comprovantes, no final do mês eu dividia por 3 e eles me pagavam. Pô, um adendo aqui. Eu achei uma ofensa aos vagabundos se você chamar esse camarada de vagabundo. Porque já é sabido que os vagabundos são boas pessoas. E são as pessoas que movem o mundo. Concordo, retiro minha palavra, vagabundos. Esse traste. Isso, tá certo. Continuemos. Eu dei sorte também, porque quando a gente se mudou, minha tia tava se separando e vendeu todos os móveis da casa dela por um preço X. Quanto você acha que foi esse preço? Véi, menos de 10 mil. Porra, não, 10 mil é muito dinheiro, mano. Eu acho que a tia dela vendeu os móveis por... Pensando aqui numa casa mais ou menos completa, É muito e é uma móvel, véi. separação, ela vai querer se Fuder os livrar outros. muito rápido e vai querer dar a menor parte possível pro ex-marido, ou ex-mulher, Marida. ou ex. Eu acho que foi uns 4 mil reais. É justo, véi. Sem TV incluso. Pelo menos uma mesona e um guarda-roupa já Uma salva mesa, um muito. guarda-roupa, um armário de Cozinha, cozinha, um sofá, Véi, sofá é caro. cama de casal. Você dormiria na cama de casal de outro casal? Depende. Tem que ver as energias da cama. Ah, larga a mão de ser um jovem místico. Negro. Seja negro. Nessa época, eu namorava e passava alguns dias na casa desse namorado. Essa parte de comida começou a não compensar muito pra mim, porque eu não parava em casa. E aí, quando fazia minha compra, chegava na quinta-feira, já não tinha mais nada. E na sexta ia pra casa do meu namorado. Essa é a vida, né? Sejam românticos. Sejam românticos. E tem outro detalhe. O Gabriel acabava com toda a comida da casa, porque ele é um trator. Um pote de requeijão grande dura 2 dias com ele. Que isso, intolerância à lactose mandou um abraço. Um Véi, abraço isso é apertado. uma quantidade de requeijão muito grande pro Na coração. moral. Pô, talvez se sua irmã tivesse continuado com ele, ela ia conseguir uma herança bem rápido. É justo. Pensa na herança dos seus cônjuges. Quando vocês forem dar um golpe. Correta atitude. Só que agora eu comprava as coisas, o Gabriel comia o pão e não pagava nada. Porque ele não fazia compra. Véi, esse cara, ele sabe viver. Pô, mas e sua irmã? O que ela opinava sobre nosso querido negro Gabriel? Será que ela apoiava as atitudes do Gabriel? Será que ela comia o pote de requeijão junto com o Gabriel? Véi, essa história, a irmã parece sempre uma santa, né? Estão canonizando a irmã aí, estão esquecendo da responsabilidade dela. Nesse programa, nós não acreditamos que ninguém seja inocente. Ninguém é inocente. E temos um outro lema. Nenhuma boa ação fica sem perdão. Nenhuma. Antes de fazer uma boa ação, sempre lembre. Essa ação vai ter uma consequência. Tudo que vai e volta. Sempre. Ele começava a roubar minha comida. Tipo assim, eu decidi cortar umas coisas, comprei um pão caro. Meu pão não durava nada. Mas aí também você brincou, né? Tá sabendo que o camarada tá comendo tudo que tem na casa e você ainda compra um pão caro. Tinha que começar a comprar um pão do supermercado do Cruzeiro. Tinha que comprar um pão, sei lá, dormido da padaria, que vem o saco com 20 por R$2. Você tem que saber gastar seu dinheiro. Não compre um pão caro numa casa que você não pode confiar nas pessoas. Aí tem um problema aqui. O problema é que eu não sou uma pessoa de embate. Ouvintes, nesse programa nós encorajamos a violência, a agressão, a ameaça E a faca. e a faca. E como eu não sou uma pessoa de embate, morro de vergonha, acabo me sentindo mesquinho e fico calada. Não sentam-se mesquinhos. O que é seu é seu. Eu ia falar pra vocês serem mesquinhos, mas acho que nosso negro João já resumiu muito bem. O que é seu e ninguém te tira. Vá atrás. Quando foi lá pra maio de 2021, eu reparei que ele estava ficando muito em casa. Fui conversar com minha irmã e ela disse que ele ficava falando que o Uber não estava compensando. Gasolina 2021 devia ser uns R$8. 2021? Auge da pandemia?
Algina. Uns R$7. Deixa eu puxar a informação, porque esse é um podcast de informação. Gasolina, maio de 2021. 2 anos atrás. 7,54. Você quase acertou, negro. Não, isso foi maio de 2022. 5,78. Que isso? Impossível defender uma aspa desse, mano. 5,78. Isso tá mais barato do que tá hoje, que eu olhei no posto. Eu não tenho carro, então... Também não tenho, mas o cara da carona tem um carro. Você é a favor da carona? Sou. Porque eu moro longe. E longas distâncias de carona, tipo... Carona pra São Tomé das Letras. Você pegaria uma carona? Eu não conheço o povo. Você pegaria carona por aplicativo? Isso é maluquice. Só tem doido nisso. Eu concordo. Se for pra andar com doido, anda num ônibus que vai ter mais gente pra te defender. Exatamente, mano. Nossa, você falou uma aspa fortíssima agora. É melhor ir de ônibus. É mais seguro. É mais legal. Você vai ter mais história pra contar. Tudo pode acontecer no ônibus. É verdade. Ai, o cara ficava o dia inteiro jogando no computador e começou a falar que era designer. Depois vocês reclamam que a gente fala que designer não é uma profissão de verdade. E nós temos vários amigos designer. E eles vão participar desse podcast e a gente vai ofender eles na cara deles. A sua profissão não existe. Vocês não fazem nada que seja de verdade. Esse cara ainda fez a avó dele dar um computador novo pra ele jogar videogame. Ele manipula muitas pessoas. Concordo. Nunca ajude um coitado. Vendo a situação, nosso ouvinte é uma pessoa que gosta de ajudar coitado. Nunca ajudem coitados. Ajuda o filho da puta, mas não ajuda o coitado. Ajude... Ninguém, na verdade. Não ajuda ninguém. Ajudar não leva ninguém a lugar nenhum, não. Nenhuma boa ação sai sem punição. Vendo a situação, fiz 2 propostas pra ele. Tem alguns lugares que eu vou fixo no mês. Tipo, toda semana tem terapia. Falei pro Gabriel pra me levar nessas vezes, ele me pagaria o preço da corrida cheia. Mas toda vez que pedia, ele falava, não. Pô, mas você também é foda, né? Camarada montando em cima, você ainda fala pra ele que você vai pagar ele preço cheio. Tá alimentando o monstro. Boas ações. Jamais. E eu queria alugar o carro, pagar R$100 por mês, mais a gasolina que eu gastaria pra usar o carro quando eu precisasse. Ele só me falou assim, eu não gosto de emprestar meu carro pra qualquer um, não. Minha irmã pistolou com ele dessa vez, porque ela também pagava o carro e eles pagavam seguro. Então, se bater o seguro, cobria e tem carro reserva. Finalmente temos um posicionamento da irmã. Finalmente. Detalhe importante, este traste ficava o dia inteiro em casa, era incapaz de lavar um copo ou fazer um arroz. Minha irmã chegava do trabalho e ainda ia lavar a roupa dele, fazer janta. Sua irmã se esforça muito pra ser uma dona de casa. Teve um dia que Eduarda pediu pra ele fazer comida, eu estava na casa no dia. Ele olhou para mim e falou, Eduarda pediu pra fazer o almoço, mas não tem carne, então vou esperar ela chegar pra ir no supermercado. Nós morávamos a exatamente a 1 quarteirão do supermercado. Na frente do nosso prédio tinha um açougue. Era só atravessar a rua. Outra coisa é que não trago gente aqui em casa quando minha irmã tá em casa. Família. Importante ser respeitada. Então eu marco os contatinhos pra encontrar entre 18 e umas 10, que é quando minha irmã não tá aqui e não tem aquela situação. Só que às vezes acontece de eu estar com alguém e o Gabriel Boro tá lá em casa extremamente constrangedor. Agora eu comecei a passar a tranca na porta, então quando ele chega, ele precisa tocar a campainha. Em dado momento, ele me pediu pra ir lá em casa. Posso passar aí pra tomar um banho? E eu vou presenciar uma empresa toda segunda, e ele sabia disso. Eu apoio o modelo híbrido. Eu apoio o modelo híbrido. E é isso. Eu acho que o modelo híbrido é da hora. Eu tenho muita dificuldade de sair de casa todo dia. Impossível. Mas teve uma segunda que eu não fui e aproveitei pra fazer um ensaio nude em casa. E de repente, quem abre a porta e entra e me vê peladona, peladão ou peladone.
Pô, tem um adendo a fazer nesse caso aí. Você também deu mole de não trancar a porta. É. Vocês que é pelado em casa tem que, no mínimo, Tem que trancar a trancar a porta da porta. sala. Na moral, e fechar a cortina. Sim. Fechar a cortina é importante. Mas, que situaçãozinha esse Gabriel, hein? Que situaçãozinha. Gabriel não é o nome de pessoas boas ainda. Pô, não conheço... Deixa eu ver se eu conheço alguém que chama Gabriel e é uma boa pessoa. Pô, eu ia falar que o Gabs é uma boa pessoa, mas ele é designer. Ele é designer. A gente não pode se contradizer no nosso É. podcast. Sinto muito, Gabs. Espero que você esteja ouvindo isso enquanto faz uma arte. De design. No meio do ano passado, as coisas começaram a melhorar e ele conseguiu um emprego para dar aula em uma escola de música e 2 projetos sociais que ele fazia parte voltaram. 3 pessoas eram responsáveis por esse projeto. Em um ele dava uma aula de canto e no outro de piano. Eu pensei num... Eu pensei numa cantada ótima quando ela falou de aula de canto. Clássica. Imaginem aí. Quando decidimos mudar, achei as coisas que eles melhorariam. Aula de piano e aula de canto não seria a mesma coisa? Piano você toca. O piano tá sempre canta. no canto. Nunca vi um piano no meio da sala. Ele tá sempre no canto. Justo. Ou não? Na verdade, eu nunca vi uma sala grande o suficiente pra ter um piano. Não conheço ninguém que tem um piano. Vai ter piano é muito coisa de pessoas brancas. Você conhece alguém que tem um piano? Não. Pensando, tipo assim. Ouvintes. Vocês conhecem alguém que tem um piano? Mandem histórias sobre piano pra esse podcast. Acabei de lembrar uma coisa. O quê? Na minha infância, na roça da minha família, no interior de Minas Gerais, tinha um órgão que não é um piano. É tipo aquele trem que é. Qual que é a diferença do órgão pro piano? Que o órgão é menor. Não era um órgão, era tipo um trenzinho pequenininho, de poucas cordas. Tá. Era isso. Vou Essa era a aceitar. minha diversão no interior de Minas Gerais. Um negro musical. Um negro musical. Tocava modão no piano. Jamais ouvirei um sertanejo. Ai, que ótimo. A gente esqueceu de falar um detalhe importante. Botaram este cara, Gabriel, pra fora de casa. Finalmente. Mas, como nada que é bom dura muito, o traste voltou. Ah, mano, chega. Quando decidimos mudar, achei que as coisas melhorariam. Ele não teria a chave do apartamento, mas em todo tempo minha irmã estava em casa e ele também estava. Não, agora, na moral, como que a irmã dela ainda namora com esse cara? Primeiro que é um relacionamento que começou na escola. Já devia ter acabado quando Véi, acabou a escola. Tudo desse relacionamento envolve picaretagem. Tamo vendo. Eu E já olha que eu apoio os picaretas, hein? Sejamos picaretas. Eu já estava com um ranço tão grande que passei a ignorá-lo. Então, se eu chegava em casa e estava lá, fingia que não existia. Isso é justo. No final do ano passado, minha irmã começou a ter crise de pânico. Teve um dia que eu estava na casa do boy e ela me ligou 2 da manhã em crise. Fui pra casa e ela só falava, o Gabriel sumiu. O que eu fui descobrir quando ele falava que ia lá pra casa, umas 8, não aparecia, minha irmã começava a mandar mensagem e ficar preocupada. Ele desligava o telefone e só ia aparecer 4 da manhã, falando que precisava de um tempo pra ficar sozinho. Negro. Esse negro estava por aí, fazendo mais trastes para esse mundo. Ele tava. Além de estar à solta na rua, ele é bem... Ele não era nem discreto. né? Pô, ele nem se preocupou em se esconder, né? Nem se preocupou Sim, velho. em ligar. A Gabriela é uma pessoa burra. Temos que concordar. No quadro Sou Burro, que vai chegar nesse podcast ainda, então envie a sua situação para o e-mail negroscast@gmail.com, mandando no título, no assunto, Sou Burro, e conte a situação para você ter o julgamento desses 2 negros, se você é burro ou não. Não esqueça. Nós teremos muita sabedoria em analisar seu caso. Eu adoro. Voltando para essa história, no dia 26 de dezembro. Aliás, se você tem histórias envolvendo término de relacionamento
perto do Natal e do Ano Novo, nos envia. No aniversário também. Aniversário é bom. E aniversário de namoro também. No dia 26 de dezembro, ele mandou uma mensagem dizendo que queria conversar comigo. Disse que iria terminar com minha irmã por causa dos surtos que ela estava tendo. Faltou empatia emocional. Eu estava com uma viagem marcada para o dia 28, ficaria um mês viajando com minha avó. Minha mãe também estava com uma viagem marcada para passar o Ano Novo na Bahia e só voltaria no Ano Novo. Minha irmã tinha começado a trabalhar no hospital, não tinha 20 dias e começaria o plantão no dia 1º de janeiro. Pedi então para que ele esperasse até a noite do dia 1º. Depois do plantão dela e quando minha mãe já estaria em BH para ficar com ela. Olha aí, vocês têm que ter mais empatia. Não, e ela ainda negociou um namoro, né? Tipo, você pedir pro seu chefe esperar pra... Não, me demite depois do feriado. Véi, eu acho justo demitir depois do feriado. Eu também acho. Pelo menos você vai ganhar no acerto o dia trabalhado do feriado. Sim, véi. Sejam espertos para saber o dia de pedir demissão. Exatamente. Aí, tipo assim, aí ela começou a preparar a família pra Eduarda terminar. Porque sabiam que ela ia ficar um caco. E o que ele fez, na noite do dia 31 de dezembro, terminou com ela. Ela acabou perdendo o emprego porque durante quase 2 meses não conseguia levantar da cama, comer nada. Ela se culpava, dizendo que tinha pressionado ele com as crises de pânico, que era culpa dela. Não se culpe. A violência era a resposta nessa situação. 2 meses depois, quando ela estava melhorando, um amigo deles, um dos sócios dos projetos que ele participava, se lembrem? Liga para Eduardo e diz que precisava conversar com ela, porque ela precisava entender a situação. Qual a situação? Vamos supor qual seria essa situação. Pô, vamos ver. Esse cara sumia de noite. Chegava 4 horas da manhã. Pô, ninguém chega 4 horas da manhã. Ninguém que tá fazendo coisa boa chega 4 horas da manhã. Se não esperar pelo menos até 6. Pô, chega às 6, leva o pão. Ou então volta 3, que ainda dá pra você dormir um pouco. 4 horas da manhã é nóia. O que ele pode ter feito com esse sócio? Será que ele comeu a esposa do sócio? Pô, é uma grande chance, hein? Dele tá tendo um caso com a esposa do sócio e fugir com ela pro interior da Bahia, levando o dinheiro do projeto. É uma boa. E com o carro que ele comprou com ela e nunca mais vai pagar. Verdade. Porque esse carro, ele tá no nome de quem? Pela minha experiência, Tá no nome dela. no nome dele. Não, Não, tá no nome dela, porque ele não ia pagar e a dívida ia pro nome dela. É verdade, Exatamente. Ele foi além. Ele não tirou uma 125 no seu nome. Ele tirou um Celta 1.0. 2 portas. Ele não parece ser um cara que compraria um carro de 4 portas. Mas ele é Uber. Então tem que Então ter. ele comprou tem um que ter, Onix né? de comprou R$78 mil no seu nome. E não pagou. Pense nisso, galera. E fugiu de uma maneira que você nunca mais vai ver esse carro. E o que ele fez, João? Conta pra mim. Mas antes, olha só, galera. Nesse meio tempo, eles precisaram entrar em um projeto pra prefeitura, um edital, de R$16 mil de orçamento. Pô, R$16 mil faria uma mágica na minha vida agora. Eu gastaria muito dinheiro. Gabriel era o tesoureiro. Esse povo gosta. Ah, mano. Na moral. E responsável por escrever e submeter os projetos. Deram toda a responsabilidade na mão do pior mano possível. Pô, nem pra fazer um... Pelo menos dividir entre 3, velho. Botou todos os ovos no mesmo cesto e jogou o cesto de um prédio de 25 andares. Faltando 2 dias para o prazo final, descobriram que ele nem tinha começado a escrever. Não tem como nem fingir surpresa. Ok, mas se faltam 2 dias, você tem ainda 2 dias pra escrever. Eu costumo escrever as coisas no dia. Justo. Porque aí sua mente trabalha melhor, sabe? Véi, se a gente não procrastinar, a gente não rende. Eu concordo. O que faz a produtividade é a procrastinação. Por isso que a gente defende o modelo híbrido. Sempre. Mesmo antes de terminar com a Eduarda, ele está levando a mulher em todos os ensaios dos projetos e colocando essa mulher como principal nas apresentações, disse o sócio. Todo mundo achava estranho. Ele dizia que já tinha terminado com a Eduarda. O outro sócio
Eram 3. Questionou. Esse é o sócio 2 ou o sócio 1? Esse é o 2, agora. Ok. Questionou por que os alunos dele já estavam passando dele nível de conhecimento em piano. Sabe o que ele disse? Que Eduarda não deixava ele estudar nesse tempo que ficaram juntos. Que fazia ele trabalhar. Mano. Na moral. Pô, pelo menos mente de uma maneira que não vai ficar descarada para as pessoas descobrirem na primeira pergunta. Em breve lançaremos nosso curso de como contar mentiras. R$ 89,90. No Pix. E se for para passar cartão, a gente vai acrescentar R$20 por parcela. É o certo. O piano dessa peste ficou encostado na parede o tempo inteiro. Eu falei que o piano ficava no canto? Claro que o piano vai ficar no canto, cheio de poeira ainda por cima. Eu não vi ele tocando um dia na vida. Minha irmã em casa ficava. E eu ficava no quarto jogando videogame o dia todo. Jogava LOL. Que jogo que ele jogava? LOL. Sim, velho. O único jogo que é realmente de negro, É Minecraft. feito para negros, é o Minecraft. É o melhor jogo já criado pelo ser humano e por qualquer inteligência artificial. Nesse jogo a gente se diverte. Muito. Será que um dia teremos o servidor do Negroscast? Será? Negroscast nada, o nome do podcast é Negros. Mas teremos o servidor Negros um dia? Onde todos os personagens Serão negros, todos. Olha só. O Steve é negro, naturalmente. Sim, velho. Eu gosto muito do nosso servidor que jogávamos. É uma história, um dia a gente conta. Um dia a gente vai chamar todos os 20 homens que participavam desse projeto. É um projeto de peso. Todas as esferas da sociedade, todas as camadas sociais estavam presentes. Quem você pensa que jogava Minecraft, você vai ficar surpreso. Um dia se descobre. Olha, voltando pra essa história, uma coisa chocante, hein, galera? Ah, lá vem. O CNPJ dos projetos estavam no nome de quem? Olha só. E os Do cartões? nosso querido Gabriel. E os cartões ficavam com quem também? Com o nosso querido Gabriel. Ah, esse cara sabia viver e fazia nada, tinha R$16.000 pra gastar. Pô, ele já se entregou na hora aqui, né? Tô vendo spoiler, ele já se entregou. Fiquem... Sim, velho. Começaram a desconfiar e um dia pediram pra ele extrato das contas. Ele ficou nervoso, disse que era um absurdo desconfiarem dele. Esse cara deve ter muito pouca melanina. Os sócios disseram que só saíram dali depois de ver ele. Ele entregou para surpresa de 0 pessoas e ele embolsou R$6.000 das contas dos gastos pessoais, 400 em cantina italiana, que eu acho que deve ser um restaurante. Não, na moral, quem chama restaurante de cantina? Véi. É europeu, né? Sim, véi. 200 em uma casa de vinhos. E por aí vai. Eu sou... Não, eu ia falar que eu sou anti-vinho, mas... tô mudando. Mas vinho não é isso tudo, não. Você tá envelhecendo. É horrível envelhecer. E piorara, o cartão que tinha, ele passava na maquininha que ele mesmo tinha do Uber. Olha só. Empréstimos pessoais. Sim, velho. Nova modalidade. Galera, quando vocês forem lavar dinheiro, não façam isso. Compra uma padaria. Compre um posto. E uma lanchonete no centro. Uma gráfica. Um lava-jato. Sim, velho. Tem muitas formas de lavar dinheiro sem você colocar seu próprio nome. E uma ONG. A ONG é o melhor jeito de lavar dinheiro. Uma ONG a gente pode ter tudo, velho. Verdade. Esse podcast virará uma ONG. Ele vai ser uma ONG um dia. E vocês vão ter que doar dinheiro pra gente. E vocês se farão. Obrigado pelo apoio. Obrigado. E ao ser questionado, ele disse que a conta estava no nome dele, então o dinheiro era dele. Olha só. Quem imaginaria? Por fim, os projetos acabaram, mas ele e a nova namorada espalham pra todo mundo que Eduardo era tóxico e acabou com a carreira dele de professor de piano. Que carreira. Exatamente. Então, com o fim da história, vem a parte que vocês mais querem ouvir, nossos comentários. Eu vou dar uma nota de 0 a 10 pra essa história. Eu acho que foi uma história 6. Porque foi muito previsível. Sim, no início já dava pra saber. Dava pra saber onde ia chegar. Sim, velho. Eu acho que é uma nota 6. Tá na média. Tá na média, é uma boa história. É uma boa história.
Se uma a gente história fosse um podcast que não fosse nosso, seria nota 2. sim, Que a gente agrega muito valor. nós somos o valor. Exatamente. E sobre essas histórias, manda mais histórias pra gente. Nós adoramos comentar sobre a vida de outras Ó. pessoas. Não tem nada melhor no mundo do que dar palpite na vida dos outros. Você vai mandar a sua história, a sua opinião, a sua dúvida, a sua informação. Ah, escutou alguma coisa que os negros falaram que você tem uma informação que você acha pertinente, que deveria ser aprofundada? Mande para o endereço de correio eletrônico negroscast@gmail.com. Qual que é o e-mail mesmo? negroscast@gmail.com. E o que é para os ouvintes fazerem? Envie sua carta, não se preocupe, todos os relatos serão anônimos. E um dia a gente vai abrir uma caixa postal para vocês enviarem presentes e cartas de verdade. E todas as cartas deverão ter Selos. selos e lacre de vela. E uma assinatura, fica bonito. É. Se fizer assinatura de identidade, vai tomar cocão. Quero uma assinatura artística. Desenhada com tipo letra que os monges faziam, os padres faziam há um bom tempo atrás. Tipo, pega aquele caderno de caligrafia da sua tia E desenvolve seu e talento. faça. É uma boa. Marcas, patrocinem. E é isso. É isso. Acho que eu posso agradecer vocês, né? Sim. Pela preferência. E fiquem atentos que a gente vai voltar. Pode demorar. Não vai. Mas a gente vai voltar. Tentarão nos calar, mas não vão conseguir. Nunca. Nós estaremos sempre falando no seu ouvidinho. Toda semana. Será que a gente vai cumprir esse prazo? Ah. Vocês vão descobrir. Um dia vocês descobrem. Beijo. Beijo, querido. Sigam no Insta Queridos, um beijo. e nos ajudem. Esse foi o Negros. E Temos que agradecer ao laboratório de experiências sonoras. experiências sonoras, Experimentos. tá? Experimentações So- sonoras na Fafiche, aqui no FMG. Que sem o laboratório isso não seria possível. Apoia a universidade pública. Sempre. E doe para os estudantes também. Aliás, nós somos estudantes e vocês podem doar para a gente. Sempre. Lembrando, laboratório de experimentações sonoras na Fafiche, na UFMG. Fechadão com o podcast Negros, ok? Um abraço.